E já está no ar mais um programa Elgue e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. Eu adoro ter esse momento aqui com vocês. E o programa de hoje está demais, sempre feito para vocês. Já confere aí. A cerveja nasce há 13 mil anos atrás, numa época em que a gente era o início da civilização, certo? Era pequenos grupos de hominídeos, etc. E as mulheres eram responsáveis por alimentar os grupos. E ela foi quem descobriu a cerveja porque foram as mulheres que começaram a cultivar os grãos, que desenvolveram a técnica de fazer os pães, por exemplo, e a partir dali nasce a cerveja. E na sequência, um bate-papo cheinho de informação com a doutora Milena Morbeck, hematologista lá da Oncolog. Hematologia, então, é o estudo de doenças que incidem no sangue de forma geral. Sim. Então, assim, todo mundo que vai no médico, o exame mais pedido disparado é o hemograma completo. Faz um hemograma. E ele nos dá muitas dicas, muitas características de doenças que podem refletir em qualquer órgão, basicamente, do nosso corpo. Normalmente, qualquer alteração que o clínico geral não consiga esclarecer, que ele não consiga investigar, ele manda para o hematologista para a gente ter uma investigação mais refinada. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue e Você, que já começou. Agora, o bate-papo aqui em nosso programa Elgue e Você é no Precito, o atacado da cerveja, onde adoramos fazer essa visitinha deliciosa e sempre acrescentar na vida de todo mundo com informações sobre cerveja com ele, Vinícius Massucci. Já estávamos com saudade, Vinícius. Pois era o que eu ia dizer, eu também estava com saudade. Porque, olha, você, pelo menos eu acredito que uma vez por mês, né, a cada 40 dias está dando uma voltinha aqui em nosso programa, sempre trazendo informações maravilhosas, curiosidades, tirando dúvidas, e a gente fica muito feliz e te agradece muito. Eu também, eu nunca recuso um convite para tomar cerveja, para falar sobre cerveja e o seu convite. Então, tô sempre por aí, a gente se cruza aí nos trabalhos da vida, mas sempre estamos aí juntos. A gente sempre toma uma aqui também, né, minha gente? E hoje tem uma cerveja nova que o Vinícius Massucci já separou ali. Eu realmente estou muito curiosa, porque eu sei que tem algo diferente, né? Vamos fazer uma curiosidade? Sim, aqui a gente mata a curiosidade junto com a sede, né? E a melhor parte, minha gente, mas vamos lá. Hoje definimos uma pauta muito legal, que é mitos e verdades sobre cerveja. É isso, Vinícius? Exato, existe muito mito envolvendo a bebida, que é uma bebida muito antiga e as pessoas não sabem a origem, nem como bebê-la, para falar a verdade. A gente aprendeu errado muita coisa. Beber da maneira correta, né, Vinícius? E isso é a palavra correta a se dizer. Eu diria assim, o beber da forma ideal, porque você bebe como você achar melhor. Porém, eu posso te dar sugestões de aproveitar melhor a cerveja, e é para isso que a gente está aí, né? Isso é verdade. Olha, falando de mitos e verdades, vamos iniciar assim por algo já polêmico, que é sobre a mulher e a cerveja. A mulher tem tido um papel na cerveja que não é o papel dela, é o papel de servir a pessoa, ou nas propagandas de cerveja, né? A mulher seminua, ou a mulher não combina com cerveja, ou a mulher não gosta de cerveja. No entanto, a mulher é inventora da cerveja, né? A mulher criou a cerveja há mais de 13 mil anos e por muitos anos, por milênios, ela foi a única responsável por produzir cerveja. Então a cerveja está intimamente ligada com a mulher e aí se perdeu no tempo essa relação e agora a gente tem que recuperar, né?
Não, tá certo. O homem, lógico, ele hoje está mudando um pouquinho. Inclusive, nós trouxemos aqui em nosso programa várias mulheres maravilhosas que estão aí intimamente ligadas a cerveja com muito conhecimento também. E é muito legal ver isso acontecendo. Porém, você poderia contar um pouquinho dessa história? Como a cerveja nasceu através da mulher? Exato, a cerveja nasce há 13 mil anos atrás, numa época em que a gente era o início da civilização, certo? Era pequenos grupos de hominídeos, etc. E as mulheres eram responsáveis por alimentar os grupos humanos. E ela foi quem descobriu a cerveja porque foram as mulheres que começaram a cultivar os grãos, que desenvolveram a técnica de fazer os pães, por exemplo, e a partir dali nasce a cerveja. Num outro encontro nosso a gente falou sobre a origem da cerveja, só deixei de falar que foi Eu tinha ouvido falar mais ou menos, mas não sabia em detalhes. a mulher que desenvolveu essa técnica de amassar os grãos, tornar ele uma farinha, fazer um pão com aquilo, e misturado com água e etc., durante o período de alguns dias, acontecia a fermentação, virava uma bebida alcoólica. Então a mulher inventa a cerveja e por milênios ela é a única e exclusiva responsável por produzir cerveja. Em várias etnias aí ainda se produz cerveja ainda pela mulher, ainda obrigatoriamente pela mulher. Durante um período foi só dela e depois a gente infelizmente tomou o espaço, mas eu quero devolver para vocês. Adorei, olha, a gente pode compartilhar, né? Eu acho que a cerveja, a palavra ideal para falarmos, vamos compartilhar homens e mulheres, tanto na questão assim de consumir, como também, né, de conhecimento. Perfeito, Elga, exatamente. A palavra certa é compartilhar, ainda mais lidando com cerveja. Eu quero dizer que você tem que voltar à presença no meio cervejeiro. Você entrevistou a Simone Monges, que é aluna minha, sommelier das maiores. Então a gente tem que voltar a esse status de cerveja. Tem sim a ver com mulher, totalmente, mais do que com homem, né? Olha, os homens hoje, eles já estão aceitando assim a presença feminina nos segmentos assim que envolve cerveja? Olha, é sempre uma grande questão, né? Um dia a dia aí de derrubar aquele machismo estrutural da coisa. Mas sim, formando boas profissionais que têm todos os argumentos, assim como você na sua área, com bons argumentos e atitude de postura, não tem como evitar, né? Então, mesmo que na marra, elas estão tomando de volta o lugar que é delas. Né? Olha, mas tem uma outra questão, que na questão de consumir cerveja, eu acho que as mulheres, elas ficam um pouco apreensivas, que é a questão da cerveja engordar. Mulher, ela sempre está aí brigando contra a balança, sempre quer aqueles 3 quilinhos a menos. E a gente fica um pouco preocupada, né? Se cerveja engorda, Vinícius? É uma boa pergunta, tenho uma outra coisa para te falar, mas antes eu vou te responder essa. Que de fato a cerveja é feita com maltes, que são açúcares ali dentro, mas eles são fermentados. E no final, o resultado final, uma taça de cerveja Pilsen tem menos calorias do que um copo de suco de laranja. Mas obviamente que ninguém toma 5, 6 sucos de laranja, né? Então o que eu digo ela é menos calórica, mas por ela ter todo aquele prazer sensorial, você toma mais. Mas aí minha sugestão você queima isso que você tomou, né? Ou você melhor do que deixar de tomar. 10 quilômetros na esteira, né, amor? Mas eu acho que vale a pena, não vale? Para ter um prazer sensorial, vale a pena. Não, para quem gosta, de verdade, gente, brincadeiras à parte, né? Mas para quem gosta, vale a pena o sacrifício, porque na realidade, você fazer atividade física, você precisa pela sua saúde, né? E eu ainda quero dizer que, por exemplo, outras bebidas, como destilados, vinho, por exemplo, são muito mais calóricos, porque o álcool é calórico. Então ninguém pensa nisso, mas não vou beber cervejas, mas vou tomar uma taça de vinho. Esses 12, 13% de graduação alcoólica vão trazer calorias também. Portanto, no fim, você entender o que você está consumindo e depois lidar com isso, né, da melhor maneira. Olha, vamos aproveitar, né, o Vinícius passando essas informações. Eu sei que é algo um pouquinho técnico, de repente, para um nutrólogo, um nutricionista, mas as pessoas falam também que a cerveja, ela incha. Aí depende da formulação da cerveja, né? Depende dos ingredientes usados nela. Muitas cervejas usam fontes de açúcares variadas, além do malte de cevada. Usam arroz, milho e etc. Cervejas por malte, ou que só usam malte de cevada, não vão te trazer a sensação de inchaço, porque o cereal é nobre, né? Quando a gente diz cereal nobre e cereal pobre. A cevada está dentro de um cereal nobre, grupo de cereais nobres, e o arroz, o milho ou qualquer outro cereal está dentro de cereais pobres. Então eles vão te trazer a sensação e também do processo de produção, né? A cervejaria tem que ter um cuidado com os insumos e com o processo para não chegar na ponta e você sentir essa sensação que você teve. Isso é um indício de uma má produção de cerveja.
Não. Que legal, viu? A gente já até animei já para consumir a cerveja. Mas ainda tem que dizer que a cerveja é, antes de mais nada, um alimento, né? Ela foi desenvolvida como alimento. É um alimento que traz a embriaguez, etc. Que se souber aproveitar é positivo. Mas é sempre um alimento, porque ela realmente nutre e tal. Só que essa sensação de inchaço é de mal produção de cerveja. Olha, vamos para a questão um pouquinho, assim, da forma como consumir. Por exemplo, no copo certo. Tem o copo certo por... Tipo, às vezes as pessoas falam, nossa senhora, mas Pilsen tem que tomar num copo, ou a Apia tem que tomar no outro. Existe isso mesmo, Vinícius? Existe, Elga, mas assim, como eu disse antes, não é uma regra. É que tem copos ideais. E o que é o ideal? É um copo que vai valorizar ao máximo aquele estilo de cerveja. Pode tomar num copo de requeijão em casa, no americano? Pode, fica à vontade. Porém, se você comparar, vai sentir diferença, porque os copos foram elaborados para fazer com que a cerveja se mostre completamente. Então depende do estilo, o copo depende do estilo. A gente já experimentou algumas aqui nos nossos encontros e os copos eram diferentes, porque é o jeito ideal. Então, mas não é uma regra. Porém, quando você começa a sentir os sabores e aromas e compara, você vai querer o copo ideal. É tipo um plus, né? Quando você passa a apreciar com conhecimento, você passa a valorizar esses pequenos detalhes. Exatamente. Como você está demonstrando em toda a entrevista nossa, você começa a se interessar. Eu tô evoluindo. Você tá demais. E aos poucos você vai querendo mais daquilo. Sim. E aí é uma coisa natural. E é gostoso, né, Vinícius? Sabe? É um momento especial. Tipo assim, olha, difícil receber o Vinícius Massucci em casa, né? Para uma degustação é complicado. A gente tem que se preparar para isso. Mas assim, imagina receber um convidado e você trazer esse seu conhecimento, seja servir no copo certo, a cerveja. Me surgiu agora mais um questionamento. Harmonização, cerveja com comida. Foi sempre um tabu, né? Foi sempre, eu vou te responder essa, mas antes eu quero deixar bem claro que para me receber em casa é só me convidar. É bem mais fácil. Não tem essa da chatice cervejeira, tá? É que tem jeitos melhores de coisa. E você acaba ajudando. Claro, e eu vou tomar a cerveja que você me oferecer, sem dúvida. Porque antes de mais nada, você escolher a boa companhia, depois uma boa cerveja e depois o copo ideal. Mas primeiro é a boa companhia e tendo cerveja e compartilhando é o suficiente. A amizade é o tempero que precisa, né? Exatamente. E sobre a harmonização, as pessoas têm essa cultura de não comer com a cerveja. Geralmente está no churrasco, está fazendo cerveja, aí para de tomar quando vai comer. E já vou pedir para você dar uma paradinha então, para ele nos responder no próximo bloco, né, minha gente? Então, a gente vai dar aquela paradinha bem rapidinho e já volta. Estamos de volta aqui, olha, com tudo preparado, minha gente. O Vinícius arrasa. E olha, eu estou assim extremamente curiosa com essa comparação que ele vai fazer aqui. Estou muito interessada de verdade, mas vamos responder. Todo mundo ficou lá aguardando falarmos sobre harmonização, que sempre foi um tabu. Cerveja não se come tomando cerveja. Exato, a pessoa para de beber a cerveja quando vai comer. Porque geralmente as cervejas que estão tomando realmente não combinam com a comida. Porém, são mais de 150 estilos de cerveja. E dentre esses todos os estilos, tem uma harmonização para cada prato. Então harmoniza muito bem com carnes, todo tipo de carne. Vai depender do estilo, obviamente. Mas carne vermelha, carne branca, cogumelo, salada, qualquer coisa que você pensa. Doces, inclusive. Muitas cervejas harmonizam com pratos doces. Então a cerveja é a bebida com a maior capacidade de harmonização de todas. Só que a gente não tem isso, não conhece isso ainda. Não tem o conhecimento e a tradição, né? A cultura, inclusive. Mas isso é construído, né, Vinícius? É construído e o Elgo, você vai me ajudar nisso, porque uma hora a gente vai fazer um programa de harmonização para as pessoas provarem em casa também e verem que o que eu tô falando faz sentido. Não, eu quero fazer, já quero. Vamos já programar aí, fazer uma harmonização, mostrando para as pessoas realmente. Eu acredito que o exemplo, né, ver acontecer muda tudo. Exato, tem que testar, né? Eu sempre digo que não é uma coisa muito longe. A gente não precisa provar uma cerveja de R$40 com um prato refinado. Qualquer coisinha, poucas coisas. O arroz, feijão e bife em casa, você consegue achar uma cervejinha de estilo variado, aqui no Precito dá para encontrar, que harmoniza. Não vai ser aquela de sempre, mas existem cervejas no mercado fáceis de encontrar, baratas, para você testar a harmonização. Falando de preço, né, de cervejas
principalmente as artesanais, as pessoas têm essa impressão que as boas são as mais caras. E não procede, é igual vinho, né? Exato. Tem bons vinhos que tem preço acessível, a cerveja segue o mesmo padrão. Exatamente, eu tenho uma frase que eu sempre digo que a verdade está no copo. Quando ela foi servida, você experimentou, boa, ruim. Então não é necessariamente o preço. Porém, para você fazer um produto de qualidade mais alta, você precisa de insumos mais refinados, mais nobres, como eu falei do cereal, do malte antes. Então ela acaba chegando um pouco mais, com um custo um pouco mais alto. Porém, vai valer, sem dúvida nenhuma. O que eu digo para as pessoas é não ficarem restritas à mais barata. Assim como você não fica no açougue comprando só a carne de terceira mais barata. Quando você pode, você compra uma carne melhor e vai lá e faz. É a mesma coisa para cerveja. Então não fique restrita a de sempre, a mais leve, a mais barata. Porque aí você perde uma gama de experiências que você não vai ter, né? Senão... Repete a frase. A verdade está no copo. Olha, já coloca aí, a verdade está no copo, Vinícius Massucci. Adorei, viu, minha gente? Levem esse ensinamento para vocês. Agora vamos lá. A composição está aqui formada, minha gente. Existe uma cerveja dita como normal? Exatamente. Isso tem a ver com o que eu falei da verdade está no copo. Hoje você vai ver isso na prática. Vai sentir, né, com todos os sentidos. Qual que é a brincadeira aqui? Eu servi já uma cerveja comum, pode pensar aí em casa, qualquer cerveja Pilsen que você encontra na cabeça. Porque elas comuns, minha gente. No rótulo está escrito tipo Pilsen, porém elas de fato não são Pilsen. Esta que eu vou servir agora para você é a verdadeira Pilsen, é um estilo chamado Bohemian Pilsner, essa é a legítima Pilsen. O que a gente encontra no mercado é tipo Pilsen, né? Entre muitas aspas. E aí a pessoa acha que está bebendo Pilsen a vida inteira, e na verdade não, ela está bebendo um estilo chamado American Lager, que não é a Pilsen. E hoje você vai ver a diferença sensorial da tipo Pilsen para a Bohemian Pilsner. Vinícius, você falou algo interessante. Às vezes as pessoas, assim, ela leva a vida tão no automático, ela vai comprar uma cerveja, às vezes ela não pega e nem lê de verdade o rótulo, olha o que está bebendo. Eu acho que isso é uma verdade, né? Exato, isso é muito importante para qualquer coisa, né, que você for consumir, especialmente alimentação. Ler ingredientes, ler de onde vem, procedência, etc. Na cerveja artesanais a gente prega muito isso, né? Leia o nosso rótulo, você vai ver que lá tem só ingredientes naturais, água, malte, lúpulo, levedura. Enquanto várias por aí, as tipo Pilsen, vão ter lá antioxidante, estabilizante, aí ninguém pensa nisso, né? Mas isso aí futuramente não vai te fazer bem. Enquanto as artesanais não vão levar nada disso. Isso também ajuda no custo ser um pouco mais alto, porque ao invés de adicionar um químico, eu adiciono produtos naturais que vão ter a conservação e estabilização. Outra frase, o barato sai caro, minha gente. A gente tem que realmente pensar na nossa saúde, no que você está colocando para dentro, né? Que é a nossa responsabilidade. Exatamente, é o consumo consciente, é estar ciente do que você está consumindo. Esse é o grande passo que você muda toda a sua forma de encarar os alimentos. E não quer dizer que você vai consumir mais coisas mais caras, mas vai escolher as melhores dentre as opções, que nem a gente faz com cerveja. Ai, maravilha, né, gente? Olha, vamos lá, por favor. Primeiro, essa aqui sim é uma Bohemian Pilsner. O nome diz qual é o estilo da cerveja e não é tipo Pilsen, tá? Essa é produzida em Minas Gerais pela Vals. É uma cerveja que já tem algumas medalhas aqui, mas essa é a verdadeira Pilsen. A Elga vai provar aqui e vai ver a diferença para tipo Pilsen. Vocês vão ver aí de casa só no visual, mas dá para fazer essa experiência vindo aqui no Precito, por exemplo, né? Com toda certeza. A gente pegou na geladeira e a outra, tipo Pilsen, também tá aí. Não quer dizer que essa seja ruim, só que ela não é Pilsen. Vamos descobrir agora. Olha, só pelo visual a gente já vê a diferença. Ó, comparativo de coloração, ó. O consumidor pode ver ali em casa, ó, esse aqui é um amarelo palha, tá vendo? Ela é bem pálida. Aqui já é um dourado, dá pra ver as bolhas subindo, tá vendo? Ó, que lindeza. Certo? Já diferente, já de olho. Nossa, separa demais, inclusive. Como a gente come com os olhos, né? No caso bebe, exato. Eu preferiria muito mais. É muito mais atrativo. Muito mais atrativo. Agora eu quero que você passe as duas pelo nariz, compare uma com a outra no nariz. Qual primeiro? A primeira é a tipo Pilsen, que é essa. Vamos lá, minha gente, eu vou... tomou a vida inteira, vamos ver o que é aromas que ela tem. Primeiro a gente cheira. São bem sutis, né? Não tem muito aroma aqui, tem um pouquinho de grão, alguma coisa de cereal, certo? Nada muito mais do que isso. Sim. É muito simples, é quase... Eu não tenho a sensibilidade como a do Vinícius, mas eu tô tentando. Mas você é boa sim. Vamos lá. Agora eu quero que você... Não, antes de você beber, eu quero que você compare. Agora... Vou cheirar as duas? Exato. Ai, vamos lá. Quero ver o que você me diz aqui.
Aqui é outra coisa, Essa é certo? maravilhosa, gente, já. Aqui já tem aromas florais, Florais, herbais, isso. Nossa, totalmente tem uma diferente. coisa de grão de panificação, de miolo de pão, com flores, com ervas. Essa é a verdadeira Pilsen. Agora provamos a tipo Pilsen, tá? Saúde. A gente brinda com qualquer Essas cerveja. são as cervejas normais. É. Você vê que ela é bastante leve, sem muito sabor, não tem nem adocicado, nem amargor, certo? Não fica nada na boca. Eu acho que eu tô ficando assim muito refinada nesse paladar, tá sabe, Vinícius? Você tá ficando exigente. ó. Eu estou exigente demais, Vinícius. Eu senti muita diferença. Agora vamos provar a Pilsen verdadeira, pra você ver, se você me dizer pro espectador se tem diferença. Agora eu quero que você me conte, eu não preciso falar nada. Minha gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A diferença é muito grande. Eu acredito que depois que você faz essa comparação, não tem como voltar para trás, sabe? Lógico que a vida, a gente se adapta a qualquer situação. Mas quando você vai escolher algo para você consumir e apreciar e realmente viver o melhor possível do momento, não tem como optar, fazer outra opção. É muito melhor. O que eu diria é esse teste você tem que fazer em casa, tem que comparar as coisas. As duas são leves, de graduação alcoólica, baixo corpo, né? Elas são bem refrescantes. Só que uma tem muito mais aroma, sabor e cor. E é a verdadeira Pilsen. Então é Bohemian Pilsner, é o nome do estilo. As comuns ali que estão escrito tipo Pilsen, você acabou de provar, que elas estão muito longe dessa, certo? Pura água. Exatamente. É a questão de relacionar, por exemplo, um macarrão instantâneo com uma pasta feita num restaurante italiano. Ele é maravilhoso, é isso aí mesmo. A diferença é essa, façam o teste em casa e vocês vão entender o que eu estou falando. É a pura verdade. E aproveita que a gente faz aqui no Precito, justamente aqui que a gente encontra todas. Então, é fácil de fazer experiência, não é nada absurdamente caro, você deve ter uns R$15, a outra é 3, 4. Façam um comparativo, porque aí... Mas também, né, ó, a quantidade, né? Uma a gente pegou uma latinha e a outra é, o quê, 600? 600, mas a questão é justamente a experiência sensorial. As duas são cerveja? São, a gente vai sair para tomar, vai tomar, as duas é cerveja. Mas essa nos dá uma experiência sensorial muito maior e é isso que deve ser procurado pelo consumidor, né? Não só ingerir uma bebida aleatória, neutra. Então vamos tomar um prazer, né? Tomar o que há de melhor, né? Que está aí disponível para todos nós. Eu estou impressionada, adorei a dinâmica aqui, Vinícius, você sempre impressionando com o seu conhecimento, adorei de verdade, eu acredito que vai ser difícil quando eu for comprar uma cerveja, não fazer a opção correta. Mas aí você passa isso para seus amigos, para seus familiares e aos poucos todo mundo vai ficando exigente, que é muito bom. E aí, você não tem mais medo de chegar na casa da pessoa e ter cerveja de baixa E qualidade. regula o mercado também, né? Todo mundo tem que melhorar mais. Exatamente, é uma pressão para que todos melhorem, é esse que é o objetivo. Por isso que, inclusive, eu nem coloquei aqui qual cerveja eu servi aqui, tipo Pilsen, porque vocês podem procurar qualquer uma por aí. Pra questão que não é, o objetivo não é denegrir ela, mas é valorizar esta e que você valorize as próximas que você for tomar. Então, melhora para todo mundo, né? Com toda certeza, o consumidor que tem que ser valorizado, né, minha gente? Vinícius, olha, sempre é um prazer te encontrar aqui e, lógico, ter toda essa experiência, conhecimento e sensações. Até a próxima, né? Logo, logo você está aqui com a gente de volta com mais uma pauta maravilhosa e vamos programar uma degustação e, de repente, convidar nossos telespectadores, né, para fazer essa dinâmica aqui com a gente. Vamos combinar isso? Boa ideia, vamos combinar junto com o Precito, etc. Já separar umas cervejinhas pra pessoa provar em casa, isso seria bem legal. Vamos lá, eu estarei de volta. E filmar tudo isso, né? Lógico, trazer ao conhecimento de todos aqui no programa. Tá certo, tamo aí, só me chamar. Até a próxima. Até a próxima, Nelly. E olha, lógico, nós vamos tomar uma, né? Terminar essa cerveja maravilhosa, deliciosa. Mas o Elg e você continua, só estamos começando, só estamos esquentando. Daqui a pouquinho a gente volta diretamente em nosso estúdio.
agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo espetacular, cheio de informação, do jeito que a gente gosta. Estamos recebendo pela primeira vez, de muitas, viu, minha gente, aqui em nosso programa, a doutora Milena Morbeck, hematologista. E eu quero te agradecer muito, doutora, por ter aceitado o convite, estar cedendo um pouquinho do seu tempo aqui para nós, né, trazendo todo o seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer fazer parte do seu programa, participar e principalmente levar informação para a população. E todo mundo precisa, né, doutora? Sim, principalmente no seu segmento. A doutora é hematologista, é isso, né? Exatamente. Doutora, o que o hematologista faz? Vamos iniciar por aqui. Já tivemos alguns outros profissionais, mas assim, nunca conceituou certinho qual que é a diferença do hematologista para um oncologista, quais são as patologias mais comuns que o hematologista trata. Certo. Então, a começar que a hematologia é uma área que não é muito procurada, assim, né, para ser uma especialidade. Sim. É uma especialidade cheia de detalhes. Sério, tem que doutora? Realmente... Ninguém vai muito para essa linha. Mas é uma especialidade cheia de detalhes. Eu sou apaixonada pela especialidade e sou suspeita para dizer. Mas nós temos muito poucos profissionais, principalmente aqui no nosso estado. Nossa. Então, eu inclusive sou cuiabana, de Chapecruz. Nascida aqui. E fui para fora para fazer a especialidade e agora estou retornando a Cuiabá para... Mas a doutora se formou aqui? Eu me formei aqui, formei na UFMT. Olha só! Isso, na Universidade e fez Federal. especialidade onde? Aqui também, na Clínica Médica no Hospital de Câncer, ali de Mato Grosso. E fui fazer hematologia e hemoterapia em Santa Catarina. Olha só! Isso, daí agora eu retornei agora da especialização para finalmente curtir e poder ajudar tanto a população colocar aqui do a mão estado. Efetivamente na massa aqui no estado do Mato Grosso, Exatamente. Né, doutora? Daí o que o hematologista faz então? Hematologia, então, é o estudo de doenças que incidem no sangue de forma geral. Sim. Então, assim, todo mundo que vai no médico, o exame mais pedido disparado é o hemograma completo. Faz um hemograma completo. Né? Exatamente. Então, é o exame mais pedido e ele nos dá muitas dicas, muitas características de doenças que podem refletir em qualquer órgão, basicamente, do nosso corpo. Afinal, o sangue está circulando em tudo. no nosso corpo inteiro. Então, assim, normalmente, qualquer alteração que o clínico geral não consiga esclarecer, que ele não consiga investigar, ele manda para o hematologista para a gente ter uma investigação mais refinada. Entendi. Então, através do hemograma, a gente consegue ver basicamente 3 tipos de células diferentes que nós produzimos no nosso corpo em geral, né, no sangue. São as células vermelhas, que levam ali sangue e oxigênio nos nossos tecidos, que quando estão baixas a gente fala que a pessoa está com anemia. As células brancas, que são as famosas células da imunidade. E cada uma delas tem as suas particularidades, as suas funções. E as plaquetas, que são segmentos de célula que fazem parte da nossa coagulação. Sim. Então, qualquer alteração nessas 3 tipos ali... 3 componentes ali. A gente cuida e a gente investiga. A partir disso, a gente então vai cuidar de anemias em geral, plaquetas baixas ou altas demais, que também são um problema, imunidade baixa ou alta demais, que também podem refletir outras doenças. Sim. Doenças neoplásicas, que são a parte da oncohematologia. Então, a parte da hemato, ela se divide entre doenças benignas e doenças malignas, que a gente chama de doenças oncológicas. Quando fala hematologista, todo mundo já acha que vai ser uma doença maligna, Exatamente, né? mas nem Mas sempre. Tipo, uma anemia é tratado pelo hematologista. Por exemplo, a anemia mais comum é por deficiência de ferro. Então, às vezes, assim, tem aquela adolescente que menstrua demais, tá tudo descontrolado. Pode ter uma anemia por deficiência de ferro. E é uma coisa simples da gente resolver. Outra coisa também, aquele paciente que fez cirurgia bariátrica, que tá super em alta, tudo mais. É verdade, né? E aí o paciente Ele tem um desequilíbrio no organismo, lá dos nutrientes, Exatamente. Né? Ele não absorve mais aquilo. E às vezes o paciente faz a bariátrica e acha que não precisa ou não consegue mais acompanhar. Doutora, até por isso que às vezes eles ficam com aquele visual... Exatamente, né? mais abatido, mais apático. Parece que está doente, né? Exatamente. É quando você vai ver, tá faltando ferro, tá faltando vitamina B12, tudo isso o hematologista cuida também. Olha que maravilha. Aí tem doenças raras do sangue, hemofilia. Aliás, essa semana agora foi o dia do hemofílico, né? Verdade! Eu ia até inclusive falar durante a semana sobre o dia do hemofílico, né? Que é uma doença complicada, né, doutora? Sim.
É uma Hemofilia, doença rara, ela complicada. não coagula o sangue, né? Exatamente, ela tem a Qualquer deficiência... cortezinho. Exatamente. Tem cura, doutora, a hemofilia? Então, a gente controla dando o fator de coagulação que a pessoa tem em falta. Doutora, como é que é o tratamento da hemofilia? Exatamente. Então, a gente tem basicamente ali 2 tipos de hemofilia mais incidentes e a doença consiste em uma deficiência ou uma diminuição muito significativa da produção de algum fator de coagulação. O fator de coagulação é uma proteína do sangue que, juntamente com outros fatores e outras proteínas, vão realmente fazer a nossa coagulação ali acontecer, né? E a gente fala que tem que ter tudo um equilíbrio. Eu tenho que ter tanto equilíbrio para começar a coagular, quanto para o corpo saber parar de coagular, porque senão também coagulação demais dá problema. Então seria uma deficiência dos fatores de coagulação e o tratamento é para o resto da vida, tá? Os É como se fosse uma doença crônica? É uma doença Tem que ser crônica, porque ele não né? fabrica o fator de coagulação. Doutora, é genético? É genético. Olha Isso, só. é uma doença genética, uma doença rara, Sim. mas é uma doença genética. Então, normalmente vai ter alguém da família que tem hemofilia. Entendi. Há uma doença que incide em homens, tá? Pela parte genética mesmo, ligada ao cromossomo Acontece X. mais em homem? É em homem, isso, em homem. Nunca em mulher? Não. Ou não acontece? Olha só, não é por nada não, gente, imagina. Mas isso é algo assim, realmente, quase não acontece, né? Geralmente homem e mulher não tem essa diferença, mas né? é que ela é ligada ao cromossomo que é o X. Entendi. Você acredita que eu nunca soube disso? Exatamente. Acho que muita gente também não sabia. Exatamente. Então, só acontece em homem. Isso. Olha E só. aí, a gente praticamente, o paciente tem diagnóstico na infância, porque vive fazendo roxos, vive fazendo hematomas muito grandes, principalmente de articulação. Sim. E realmente a reposição do fator é o que faz a gente controlar a doença ali e a sua exacerbação. Entendi. Nossa Senhora, eu realmente, foram informações que eu não sabia mesmo sobre a hemofilia. Engraçado, né, doutora, que a gente, e não é algo que você nunca ouviu falar. Já ouviu falar, hemofilia, não tem coagulação, Exato. é uma coisa complicada, tem que estar tomando cuidado. Mas eu não sabia realmente, primeira que não tinha cura, uma doença controlada, né? Isso. E que só homem que tem essa patologia, essa doença. Isso. Doutora, isso aí nós falamos um pouquinho sobre as doenças que não são malignas, né? Isso, exato. Mas, infelizmente, existe a parte das doenças malignas também, que são tratadas pelo hematologista. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Podemos, Mas sim. eu vou chamar o intervalo para vocês ficarem bem curiosos. E a gente vai dar aquela paradinha bem rapidinha e já volta. Estamos de volta hoje, tendo o prazer em receber aqui a doutora Milena Morbeck, hematologista, e dando uma aula aqui sobre o que é ser uma hematologista, né, doutora? Isso. Infelizmente, tem as doenças malignas, mas também o hematologista, ele também trata outros tipos de doenças, né? Exatamente. Mas no bloco anterior, finalizamos para darmos início sobre as doenças do sangue que são malignas, né, doutora? Falando nisso, eu vou trazer em pauta um comentário que nós fizemos aqui quando estávamos no intervalo, que nós, infelizmente, somos um estado agro, né, e isso cria um problema que é em relação aos agrotóxicos, e a gente realmente precisa redobrar a atenção em relação aos nossos hábitos alimentares, à prevenção, né, doutora? Exatamente. Então, uma das doenças que o oncohematologista nessa parte dessa formação vai cuidar são as doenças oncohematológicas do sangue. Então, são tanto doenças leucemias, por exemplo, que é um tipo de câncer no sangue, né? Sim. Ou, por Acho que é o mais comum, né, doutora? Mais comum, isso. Sim. Ou, por exemplo, os linfomas, que são tipo também de cânceres no sangue, que vão acometer os gânglios linfáticos, as famosas ínguas, que às vezes quando a gente machuca, cresce a íngua ali, né, no pescoço. Um tempo atrás, quando a gente é criança, geralmente sai mais, né? Sim, e eu ficava assustada, sabe? Eu falava, ai Exatamente. meu Deus, o que é isso? É justamente porque a gente está construindo a nossa imunidade durante a infância, né? Sim. E as ínguas, elas são órgãos linfóides, elas têm ali
células da imunidade. Então, quando você é criança, você entra em contato com muito antígeno, muito fator externo que vai fazer com que você crie imunidade. Então, elas estão ativadas ali o tempo todo. Sim. E no adulto, a gente já tem que tomar cuidado, porque normalmente é algum caso infeccioso, né? Entendi. De alguma outra doença, um HIV, por exemplo, a gente pode fazer. Muitas vezes chega no hematologista, paciente com gânglio, então com plaqueta baixa, imunidade baixa, a gente vai ver, é um HIV que não HIV sabia. positivo. Exato, mas voltando um pouquinho mais para as neoplasias, então. Os linfomas, eles são neoplasias, então, do sangue também, que tem a ver com os gânglios intimamente correlacionados, Sim. e eles podem criar tumores. Coisas que na leucemia, alguns tipos podem causar alguns tumores, mas são mais raros, menos Sim. incidentes. E temos também o mieloma múltiplo, que é um tipo de doença também da medula óssea, que vai acometer principalmente os ossos. Pode ter acometimento de rins também, Olha então só. tem várias apresentações. E aí, nesse meio termo, entre linfoma, leucemia, mieloma, ainda tem as doenças ainda que permeiam esses diagnósticos que daí são mais detalhadas. Entendi. E aí a nossa preocupação, então, no nosso estado. Visto que a gente tem ali o agronegócio, né? Que é algo super positivo, né? Que Ótimo, movimenta o nosso movimenta o estado, estado, então tem exatamente. coisas positivas. Porém, a população precisa redobrar, então. Precisa tomar mais cuidado. Entendi. Porque, A prevenção, assim, em questão da prevenção. Exatamente. Então, o que a gente fala? O que eu falo sempre para os nossos pacientes? Eles são muito preocupados com o que eles podem e o que eles não podem comer. Sério, né? doutora? São super preocupados. Chega lá no consultório da doutora Milena, doutora, estou preocupada com a minha alimentação. É assim. Isso. Que eles têm uma ligação de que a alimentação está intimamente relacionada com a imunidade, com uma saúde Sim. saudável. E assim, não estão cobertos de razão, aliás, não Sim. estão errados. E aí eles falam, não posso comer carne, por exemplo, não posso comer carne vermelha, não posso comer peixe, que é uma coisa que a gente tem em abundância aqui no Sim. Rio, né? E eu sempre digo a eles, não é restrição alimentar, é pelo contrário. Tudo que é saudável para outra pessoa que não está em tratamento vai ser saudável para você também. Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável no geral. Então, aumentar o consumo de frutas e verduras. Agora que a gente tem mais acesso a verduras orgânicas, por exemplo, Sim. né? E que a gente tem uma abundância também de produção no nosso estado, a gente tem que aproveitar isso, né? Com certeza. E realmente ter uma alimentação... Comida de verdade, Comida né, de doutora? verdade, exatamente. Eu gosto de falar isso porque traz, assim, mais a realidade para as pessoas, né? Exatamente, Se você exatamente. realmente quer cuidar da sua saúde, coma comida de verdade. Exatamente. Eu falo para eles, não se privem, podem comer carne vermelha, uma excelente fonte de ferro, de vitaminas, também agora que vai precisar na quimioterapia. Sim. Também carne de peixe, que é extremamente saudável. Peixe realmente é bom, né, doutora? É ótimo, Eu ótimo. adoro. Também adoro. Então, assim, realmente focar nessa parte de alimentação saudável e, é lógico, combinado com atividade física. Juntamente com São o os dois tratamento... pilares, né? Juntamente com o tratamento, às vezes a pessoa realmente pode ficar um pouco mais enfraquecida, né? Porque a quimioterapia são altas doses de medicação. Mas assim, eu sempre falo, uma caminhadinha, 30 minutos, 3 vezes por semana, realmente melhora e revigora os pacientes. Tem Entendi. muitos deles que dizem que mudou assim radicalmente a vida pelo um diagnóstico ruim, mas que teve o lado bom. É verdade, né? doutora, eu, através da Oncolog, né, que é onde a doutora atende, Sim. Eu tenho a oportunidade de conversar com vários pacientes, ex-pacientes, pacientes que estão em remissão, que fala, né? Exatamente. Então, olha, você Você tá sabendo tudo. O doutor André que falar, eu vai prescrever daqui a pouco. Tem total Mas razão. assim, eu tenho essa oportunidade de conversar, então eles falam que o diagnóstico foi uma transformação Exatamente. total Exatamente. na vida da pessoa, não só física quanto mental também. Voltou, aliás, acordou para uma nova vida. Com certeza. Então, assim, e é algo, doutora, que eu adoro passar essa informação, chamar a atenção das pessoas, que a gente pode fazer agora. Exatamente. Evitando um futuro problema, não é verdade? Exatamente. Não precisa acordar depois do problema, vamos acordar antes, não é verdade? Sim, cuidar da saúde, Cuidar né? da Nosso saúde. corpo, onde tudo acontece ali, a gente vai levar ele pro resto da vida, então a gente tem que Nossa cuidar morada, bem. né, doutora? Exatamente. E é engraçado que, aproveitando uma profissional como a doutora Milena, que está aqui com a gente, as doenças são desenvolvidas por esse desequilíbrio, né? Exatamente. Às vezes não é um fator genético, mas às vezes nós Isso. mesmos que provocamos. Mas é o que eu sempre digo pros pacientes. Às vezes você tem um fator genético, isso é inegável, né? Mas precisa ter um gatilho para
acordar aquela sementinha ruim que tem na gente, vamos Entendi, supor, né? doutora. Então, assim, vamos supor que a pessoa tem hábitos de vida saudável, faça atividade física, não fume, beba, mas com moderação, né? Que também ninguém é de ferro, não tem problema ali final de semana, né? Relaxar também faz bem, né? Dá uma exatamente. espairecida. Isso. Então, assim, tudo isso faz parte de hábitos saudáveis e pode prolongar, por exemplo, um diagnóstico, né? Sim. Ou pode fazer com que esse gatilho da doença que está ali Nunca, adormecida né, não ative, se né? ative. Exatamente. Perfeito, doutora, porque está nas nossas mãos, né? Tipo, você pode realmente ter essa responsabilidade com você e falar, olha, além da questão da prevenção também, de você procurar um profissional, fazer seus exames, né, doutora? Exatamente. Que quanto antes descobrir melhor qualquer tipo de tumor, não é verdade? Exatamente. Então, assim, notei um gangliozinho maior, uma íngua. Fui fazer meus exames admissionais, às vezes, na empresa, vi que minha imunidade está baixa, ou então que eu tenho uma discreta anemia. Procurar um profissional, realmente, para esclarecer, né? Porque algum alerta isso. Algum alerta. E agora, a pandemia trouxe muitas coisas negativas, mas uma coisa positiva que eu acredito que a pandemia trouxe foi o acesso à teleconsulta. Isso foi algo muito positivo, legal, né? Foi muito positivo. Porque, às vezes, os pacientes aqui no nosso estado, por exemplo, que é mais centralizado as coisas aqui, que é Barra Rondonópolis, né? Sim. O pessoal que mora no Nortão, por exemplo, imagina ter que se deslocar até aqui. Às vezes a pessoa não tem nem condições físicas, né? Tá muito debilitado. Ou então, às vezes, é algo mais simples de resolver. E a teleconsulta veio para ajudar realmente a gente triar. O senhor tem que vir, eu tenho que examinar. Não, dá para eu pedir tal exame e o senhor vir daqui tantos dias. Então, foi uma coisa muito positiva que trouxe esse acesso que a gente não tinha antes. Otimizou as coisas, né, Otimizou, doutora? Exatamente. Olha que maravilha. Doutora, falando de pandemia, né, me trouxe uma situação que eu tenho certeza que a doutora trata sobre isso também, que é a questão, quem pegou a Covid-19 desenvolveu um problema que é a trombose. Isso, pode desenvolver. Isso. E, tipo assim, teve bastante casos, né? Eu não sei como está isso agora, mas eu ouvi falar muito sobre. Ainda está acontecendo? Então, a Covid é uma doença nova, né? Que ainda é foco de muito estudo ainda na comunidade científica, aprendendo, né? Ainda todo mundo, Exatamente, né? Todo mundo aprendendo com a doença. Então, vários estudos mencionaram a íntima relação da Covid com distúrbios de coagulação. Tá? Dentre eles, distúrbios pró-sangrantes, ou seja, que fazem a pessoa ter algum sangramento. Entendi. Dentre eles, a maioria deles, pró-coagulantes, que estimulam algum tipo de trombose no paciente. De alguma forma, o vírus, por algum estímulo ali que a gente ainda está em estudo, realmente faz lesões no endotélio, né, que são a camada interna dos nossos vasos sanguíneos. E também desregulam muitas citocinas, muitas substâncias inflamatórias que podem realmente causar algum tipo de trombose. E a gravidade dessa trombose vai depender do órgão em que ela acontece. Então, o que é a trombose? É quando a gente tem um coágulo sanguíneo que oclui algum vaso. Né? Ela pode ser de veia ou de artéria, né? E ela pode acontecer em qualquer órgão do nosso corpo. Por exemplo, na perna, em que a pessoa vai ter um inchaço ali da perna, muita dor local, calor. Essa trombose pode sair da perna e ir para o pulmão, por exemplo. Meu Senhor. Que a gente chama de tromboembolismo pulmonar, que é uma doença realmente muito mais grave, mais séria, que pode causar até a morte do paciente. Sim. Infartos, AVC, que tudo também isso acontecem muito, né? Exatamente. Tem acontecido, eu não sei se também tem alguma relação. Sim. É possível, né? É possível. E a gente Muitas viu pessoas que pegaram a Covid, eu não sei, lógico, cada caso é um caso, mas eu ouvi falar de muita gente que teve infarto, sabe? Exatamente. São todos fatores que mudam ali a coagulação do indivíduo. Então, a pessoa que teve Covid, não necessariamente só casos mais graves, tá? A gente teve pacientes que teve Covid de forma leve e que desenvolveu algum caso de trombose que a gente não achou explicação nenhuma a não ser pela infecção pela Covid. Sim. Doutor, então,
nessa situação ainda o cuidado é redobrado, né, cuidado doutor? é redobrado. Já que a gente já precisa ter essa proximidade, estar com os exames em dias, pegou Covid, mais ainda, né? Mais Porque a gente não ainda. sabe qual que vai ser a reação do organismo. Exatamente, exatamente. E daí cuidar realmente, acompanhar, existem exames pra gente acompanhar essas provas de coagulação, e daí elas são indicadas por médicos especialistas, né? Não só hematologistas, tá? Outros médicos também estão aptos a avaliar, e aí tratar conforme a necessidade. Doutora, que bate-papo maravilhoso, esclarecedor, cheio de dicas, né, que realmente faz diferença no dia a dia da pessoa. Eu tenho certeza que muitas pessoas amanhã já estão mudando o comportamento. Amanhã não, porque hoje já estamos despedindo desse dia, né, mas amanhã é a oportunidade de um novo dia e você fazer algo diferente e melhor na sua vida. Adorei a sua presença aqui, doutora. Olha, como eu falei no início da entrevista, é a primeira de muitas, viu? Que Volte bom. sempre. Muito obrigada, me sinto muito honrada pelo convite e agradeço a você e toda a equipe pela simpatia, pelo bom humor e por esse agradável diálogo aqui que nós tivemos. Doutora, muito obrigada. Nós que estamos honrados e até a próxima. Até. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção a essa oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, já deixe a sua mensagem, ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo fantástico lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.